Olá, nesse vídeo eu quero falar sobre a questão da falta de homens dentro da igreja. Eu já fiz um vídeo aqui no passado criticando bastante um determinado pastor evangélico que fica falando constantemente que os homens estão abandonando as famílias, que não existe mais homem, que dezenas de milhões de moradias não tem mais homem dentro de casa. Eu já expliquei aqui que essas estatísticas estão equivocadas e é impossível que esteja faltando esse tanto de homens, a não ser que eles estejam sendo abduzidos sem ninguém reparar. E que, obviamente, se eles estavam desaparecendo, podia ser que talvez eles estivessem se escondendo no estado do Acre. Veja, apesar do senso de humor, o vídeo foi uma crítica a esse determinado pastor. O ponto aqui que eu quero destacar é que, além da estatística estar errada, provavelmente para que algumas pessoas consigam receber benefícios financeiros do governo, há um outro ponto. A igreja fala para a mulher que, se ela sofreu alguma violência ou foi abandonada, ela pode casar de novo e pode tomar hóstia, por exemplo, na igreja católica, ou casar normalmente dentro de uma igreja evangélica. Então, naturalmente, boa parte das mulheres vão falar que se separaram porque o marido abandonou ou porque sofreu algum tipo de violência. Veja, o próprio sistema social e também governamental no Brasil acaba favorecendo essa ideia de falta de homens e de abandono das mulheres. Mas o que eu quero destacar aqui é que eu caí num vídeo de uma moça reclamando que falta homens dentro da igreja. E eu achei interessante isso porque não é possível que essa moça não perceba que quanto mais as mulheres reclamam de falta de homens dentro da igreja, mais esses homens não ficam dispostos a entrar na igreja. Quanto mais as mulheres reclamam, mais elas atraem o quê? Mulheres para dentro da igreja. Então a desproporção vai aumentando. Veja, 75% das pessoas que frequentam a igreja são mulheres, e 75% mais ou menos dos homens que entram na igreja entram porque mulheres levaram. Então é bastante interessante essa estatística. Mas depois que eu vi esse vídeo, eu pedi para alguns amigos meus começarem a contar quantos homens em idade de casamento, solteiros, estavam dentro da igreja em comparação com as mulheres. E a estatística me fez mudar de ideia. Você tem igrejas que você tem 20 mulheres para cada homem em idade de casamento, e solteiros, obviamente, de 20 a 35 anos. Então, realmente, falta homens nessa faixa de idade dentro das igrejas, não no Brasil como um todo. Mas o ponto aqui é, quando um homem vai pra balada, ele vai numa festa sertaneja ou num pagode, tem que ter mulher para ele poder ir. Agora, quando ele vai numa igreja, não é mulher que ele tá procurando na maioria das vezes, é inspiração masculina. Ele quer se tornar um homem melhor. E muitas vezes o homem acaba não conseguindo identificar isso dentro da igreja. Muitas vezes devido a essas reclamações das mulheres. Então, eu tenho vários amigos que acabam frequentando também o grupo de homens da igreja, e eles falam que basicamente a vida de um homem moderno é pagar a conta e aguentar a mulher reclamando. Então veja, dificilmente esse homem vai querer ficar dentro da igreja. O que pode acontecer é que ele vai para o culto ou vai para a missa e depois ele vai embora, porque o ambiente é bastante ruim. E essa cobrança constante das mulheres ficarem reclamando dos homens e falando que falta homem provedor, acaba desincentivando ainda mais a entrada desses homens, principalmente na faixa ali de 20 anos, quando a pessoa começa a entrar no mercado de namoro ou também no mercado de trabalho e não tem muito dinheiro. Veja, se esse homem não está dentro da igreja, ele entra na igreja, ele já abre mão de 10% do que ele ganha. Mais a cobrança feminina e mais o dinheiro da provisão para a mulher, fica uma situação bastante desagradável. Então, o conselho que eu dou para as mulheres é pararem de reclamar, porque quanto mais elas reclamam, mais mulheres entram dentro da igreja e a competição aumenta. Quanto mais mulher entra dentro da igreja, maior a competição por poucos homens. É uma questão basicamente de reflexão. Com uma pessoa simples, com uma capacidade cognitiva pouco complexa, consegue ter esse tipo de pensamento. Se você gosta aqui do meu canal, se inscreva, deixa o seu like, se quiser pode deixar algum comentário.